Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu não sei se você está acompanhando, mas nos últimos dias eu venho trazendo pequenos vídeos falando sobre Atos dos Apóstolos. E aí eu falei sobre o Pentecostes, né, as línguas, falei sobre o crescimento da igreja pós-Pentecostes, falei sobre um pouco da perseguição. E por falar em perseguição, é nesse momento que aparece um homem chamado Saulo. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Se você quiser saber, continua aí ligadinho. Quem era Saulo de Tarso? Saulo era um homem que nasceu nas regiões de Tarso, lá na Cilícia. E essa região de Tarso era como se fosse uma cidade universitária. Então lá tinha muita riqueza de cultura, especialmente cultura grega. Isso nos leva a entender que Paulo tinha um grande conhecimento de cultura grega. Claro, além do conhecimento da cultura judaica, né? Paulo também tinha duas cidadanias. Tanto ele era judeu, por ser filho de judeu, da tribo de Benjamim, como ele também era romano. Então, a gente não sabe exatamente como que ele tem essas duas cidadanias. Se ele conquistou a cidadania romana por ser uma pessoa de destaque na época e ganhou essa cidadania, porque ele era de uma família rica, abastada, né? Então, não se sabe, mas o que a gente sabe é que ele tem essas duas cidadanias, e essa cidadania romana foi muito útil para ele em muitas ocasiões, porque ela dava alguns direitos, né, que os judeus não tinham, como, por exemplo, ser livrado dos açoites antes da prisão. Então, em algumas ocasiões, ele teve como, por exemplo, apelar para César, algo que era direito apenas do cidadão romano. Paulo foi educado por Gamaliel, lá em Jerusalém. Gamaliel era um renomado doutor da lei na época, um dos mais admirados dentre os fariseus. E aí Paulo diz que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? Ele foi servo de Gamaliel. Você vai ver muito da biografia de Paulo nas cartas dele, especialmente Gálatas, capítulo 1. E um pouquinho ali do capítulo 2 você vai ver bastante da biografia de Paulo. E aí ele fala que ele era um dos alunos que mais se destacava. Então ele era, quiçá, o melhor da época, né? Conhecedor da lei, então se destacava mesmo nessa questão da lei. Paulo era um exemplo para os judeus, ele era assim, um cara top. Muitas pessoas acreditam que Paulo veio sim de uma família rica, já que ele estudou com Gamaliel e estava lá em Jerusalém, né? Então ele precisava ser sustentado para isso, não é toda família que poderia sustentar o seu filho estudando com essas pessoas. Então é como se hoje fosse uma grande universidade e a gente, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então possivelmente ele veio de uma família rica. Paulo, por se destacar, né, nessa questão da lei, de cumprir a lei, de manter a lei, ele era exemplar, um judeu exemplar. Ele passou a perseguir os cristãos, porque ele imaginou que tudo aquilo que estava acontecendo estava contra a lei, estava contra Deus, e ele, por ser muito apto, né, da lei, da religião, do Deus dos judeus, ele dizia que aquilo estava errado, que Jesus era um impostor. Então ele começou a participar da questão da perseguição religiosa. Tanto que a primeira vez que Paulo aparece é lá no apedrejamento de Estevão, quando eles apedrejam e matam Estevão, e fala que as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. Então ali é o primeiro momento em que Saulo aparece no livro de Atos. Logo depois desse acontecimento de Estevão, Saulo ganha um grande destaque no meio, né, dos perseguidores, ao ponto de ele se tornar um dos líderes da perseguição. No Sinédrio, Paulo deu seu voto a favor para a morte dos cristãos. Ele fala isso, acho que lá em 2 Coríntios, não lembro exatamente agora. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Mas ele fala que ele era a favor da morte dos cristãos. Então, com a influência que ele tinha, né, na liderança que ele tinha, ele influenciou as pessoas dessa maneira. E ele era a favor de perseguir e matar. Além disso, ele fazia as pessoas negarem a Cristo. Isso também fala nas cartas. Inclusive, quem assistiu o filme, né, de Paulo, vai ver que o autor do filme, ele interpretou que o espinho na carne de Paulo era justamente esse passado dele que o perseguia, né? Que não deixava ele dormir em paz ou viver em paz por saber quem ele era, e ele se considera o maior dos pecadores. Não estou dizendo que é a interpretação correta, mas é uma interpretação que a pessoa lá do filme teve, né? E alguns outros estudiosos têm, que é interessante, mas que, enfim, não vem ao caso agora. Esse era Saulo de Tarso. Aí vocês perguntam, então ele se transformou em Paulo? Deus transformou o nome dele de Saulo para Paulo? Não. Saulo era o nome dele.
Paulo também era o nome dele. Dependendo de onde ele estava e com quem ele estava, ele se apresentava como Saulo ou como Paulo. É tão interessante essa questão dos nomes, porque Paulo tinha dupla cidadania. Paulo tinha dois nomes, um que ele usava no meio judeu e outro que ele usava no meio romano. E aí esse mesmo Paulo ele foi chamado por Deus para evangelizar os gentios. Então, o próprio nome dele trouxe uma facilidade, uma porta aberta para ele nessa questão do evangelismo dos romanos. Um belo dia, Paulo estava viajando. Ele queria perseguir e matar mais pessoas, levar cristãos para Jerusalém e matá-los lá. E aí você sabe o que aconteceu nesse momento, né? Paulo caiu do cavalo? Não, não fala que Paulo caiu do cavalo. Mas uma coisa aconteceu, e essa coisa que aconteceu eu vou falar no próximo vídeo, porque esses vídeos de Atos é curtinho mesmo, tá bom? Então se você está acompanhando, fica esperando que daqui a pouco vai sair o próximo vídeo sobre a conversão de Paulo. Ah, e outra coisa, se você ainda não está assistindo os vídeos de Atos, dá uma voltinha aí pelos meus canais que você vai ver algumas passagens de Atos sendo explicada e essa historinha de Atos todinha. Então, se você estiver estudando Atos aí, nesse período de quarentena, e quiser entender melhor a questão do contexto, ou entender como aconteceu, ou interpretações, enfim, você pode dar uma olhada nesses videozinhos curtinhos que eu tô fazendo, tá bom? Que pode te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui, clica no sininho que quando sair vídeo novo você vai ficar sabendo, tá bom? Ajuda esse canal a crescer, compartilha esse vídeo com seus amigos e um beijo grande.